Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem aquele nosso apelo educacional. Nós vamos hoje responder aquelas perguntas que são colocadas no canal e que nós entendemos tem uma relevância que pode ajudar você na sua tomada de decisão quando da construção da sua carteira ou dos seus aportes ou até, eventualmente, quando você deseja desfazer posição. Essas perguntas e respostas, elas ficam incluídas no nosso segmento Toques da Bolsa, já chegando ao vídeo de número 51. Hoje, aqui na República, muita chuva, então você vai ouvir um barulho de chuva que talvez o microfone esteja captando. Então a gente vai fazendo aqui o vídeo conforme a gente consegue, dentro das limitações, evidentemente, em outro país, que a gente consegue suplantar. A primeira pergunta eu até já tinha respondido no vídeo anterior sobre os dividendos que foram pagos pelo Banco do Brasil, mas ela vem aqui do Adelano Lázaro. Então ele pergunta o seguinte: como se declara esse rendimento? Isso aqui é aquele rendimento tributado que o que acontece é o seguinte: ao anúncio dos juros sobre capital próprio, ao anúncio dos dividendos, mas ele é relativo a um período no trimestre passado, então para o pagamento ele já é declarado que ele será reajustado, normalmente pela taxa Selic. E esse rendimento tributado, ele vem apartado do valor principal, do juros sobre capital próprio ou dos dividendos. E como é que nós declaramos esses dividendos? Ele até pergunta assim, se seria na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva. E a resposta é que sim, ele fica no item rendimento sujeito à tributação exclusiva. Lembrando que por que é tributação exclusiva? Porque ela é diferente daquelas tributações que tem o aspecto mais generalizado. Então, você vai ter rendimentos que são sujeitos à tributação, que ela pode ser, normalmente, quando os rendimentos são tributados, de 20%. Como aqui é um rendimento derivado de um provento que você recebeu, então veja que tem uma legislação específica, por isso que tem essa chamada tributação exclusiva. E o que acontece aqui? Está exatamente nessa parte aqui de atualização monetária, que você, lá no Imposto de Renda, você vai encontrar na hora de fazer essa declaração. Veja que, nesse caso aqui foi para o mês de fevereiro, esse aqui é do ano de 2021, para o Banco do Brasil também, então teve um juros que foi aplicado conforme a Selic, e o rendimento bruto foi de 51,57. Então, desse 51,57, 22,5% vai ser no imposto que ficará retido na fonte. Como é que eu sei disso? Porque você está vendo aqui, esse IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. Então, já vai acontecer dessa tributação ocorrer antes que você receba. Nesse caso aqui foi de R$ 11,60, o que deu um rendimento líquido de R$ 39,97. Quando a empresa que você faz parte, ela disponibiliza os seus rendimentos, no caso do exercício passado, lá vai estar essa atualização monetária que sofreu sobre o valor que foi pago de juros sobre capital próprio ou de dividendos. Então, dali você traz para esse item, rendimento sujeito à tributação exclusiva, já vai estar, os valores já vão estar lá, o que você faz é copiar de lá dentro desse item. A segunda questão, ela é um pouco mais complexa, vem do Veloz Imortais. E aqui é relativo à análise que nós fizemos da AS Brasil, que movimentou até bastante o canal. Porque lá existem outros projetos que a AS Brasil tem, e ele pergunta o seguinte: quanto seria o EBITDA? Porque eu falo lá que o que acontece? O EBITDA ele vai aumentando à medida que os projetos vão entrando. E com isso a gente consegue olhar para o projeto e ter uma perspectiva positiva futura de bons pagamentos de proventos. Então ele pergunta assim, quanto seria o aumento do EBITDA quando todos os projetos, assim que os projetos estivessem prontos? Ele, no entendimento dele, na opinião dele, essa pergunta é decisiva para investir nessa empresa. Claro que isso aqui é a interpretação que nós vamos dar aqui, ela é uma estimativa do que a gente pode esperar. Eu não sei se, de fato, isso seria uma questão decisiva para investir na empresa, porque se você está comprando ação, você está acompanhando, está vendo como a empresa vai andando,
E isso é o que vai chamando a sua atenção, porque não é apenas numa análise que a gente faz isso. Se você for ver, desde que existe o canal, a gente vem fazendo análise da S Brasil praticamente desde que começou o canal. Então, a gente vem acompanhando, a gente vai vendo os passos que a empresa vai dando, e isso vai nos chamando a atenção. No caso específico da S Brasil, aqui eu vou utilizar a apresentação que foi feita por conta da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022. Se você for lá na página 4, aqui tem uma expectativa depois dos projetos prontos, depois que os projetos aconteceram. Em relação ao EBITDA, veja que a própria companhia faz uma estimativa aqui, ó, no aumento de 850 milhões. Isso por decorrência. Você pode ver que aqui, ó, tem um número 2. Esse número 2 ele está aqui embaixo. Então aqui considera o EBITDA em estimativa anual de 600 milhões para Tucano e Cajuína, que são dois complexos eólicos, e mais 243 milhões para Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, que foi um projeto adquirido pela companhia que nós mostramos aqui no canal. Acho que eu vou deixar o vídeo no final, se eu conseguir localizá-lo, para que você veja como foi essa compra desse novo projeto. Então, tudo isso dentro do projeto que a companhia montou, ela tem a expectativa de aumento de 850 milhões, sendo que expectativa em termos de estimativa. E só para nós estimarmos o futuro, vamos dar uma olhada aqui, ó, veja, o EBITDA, nós vamos considerar o EBITDA consolidado, veja que ele é de 1,2 bilhões, 1 bilhão 184 milhões, e o lucro líquido nós vamos considerar esses 320 milhões. Assim nós vamos poder jogar para o futuro, ver o que a gente pode esperar em função da estimativa da própria companhia. E muitas coisas que eventualmente a gente não vê começam a aparecer. Por exemplo, considere aqui o EBITDA, veja aquele 184, 1 bilhão 184 milhões, o lucro líquido de 320 que nós consideramos e qual a diferença que tem entre os dois. Veja que se nós considerarmos o lucro líquido em percentual em função do EBITDA, é de 27%. Então, o que é o EBITDA, né? Você sabe que é o lucro aferido antes dos impostos, dos juros, das amortizações e das depreciações. Então, tirando tudo isso fora, sobra 27%, neste caso específico que nós estamos analisando. Pode ser até que seja diferente disso por outras circunstâncias. Mas o acréscimo que nós vimos para o EBITDA de mais 850 milhões, isso nos dá a possibilidade aqui de um lucro líquido em função desses 27% e um lucro líquido aqui de 229 milhões. Então, isso faz com que o EBITDA total estimado chegue a 2 bi e o lucro líquido estimado a 550 aproximadamente. Então essa é a resposta que a gente vê do ponto de vista de estimativa, não podemos fechar com isso aqui, mas se isso era o necessário para se tomar decisão para investimento, aqui está algo interessante a ser considerado. A outra questão que eu também achei interessante foi aqui do Danilo Santos. Talvez eu não tivesse mencionado isso, mas ele coloca assim, ó, eu gostaria de saber o motivo porque você considera o crescimento da companhia, neste caso aqui a companhia que está se referindo é o Banco do Brasil. Por que eu estou me referindo ao crescimento utilizando a última inflação divulgada pelo Boletim Focus? Eles sabem, né, que o crescimento médio da companhia do Banco do Brasil nos últimos 5 anos, ele é muito alto, portanto, de fato, não é nada conservador, mas por que 5,79? Né? Poderia ser uma faixa maior. E essa é a importância da nossa tabela dos nossos indicadores. Ele está considerando este lado aqui, porque eu utilizei a inflação projetada do Boletim Focus na época em que eu fiz essa análise, que foi por decorrência da apresentação dos resultados para o quarto trimestre de 2022. O que eu acho é que, isso na minha interpretação, né, evidentemente, veja, os proventos que foram pagos em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e aqui você pode perceber que tem um salto muito significativo. Tem várias questões aqui. Se nós considerarmos anterior a 2019, o Banco do Brasil praticamente foi uma empresa para sustentação do governo, com os projetos totalmente absurdos e que fez com que chegasse a pagar dividendos aí, embora fossem bons, né, mas não era a prioridade o acionista. Infelizmente é o que era, essa é a realidade, essa é a história que aconteceu de fato. Isso veio mudando a partir de 2019
por conta de uma nova interpretação sobre gestão. O Banco do Brasil, ele começou de fato a ter uma gestão mais consolidada, ele começou a aplicar os requisitos necessários de governança e com isso começou a ter resultados. Não só o Banco do Brasil, os Correios, várias empresas, a própria Petrobras hoje estão questionada e claro, como a empresa não tem o que fazer com o recurso, o que ela faz? Ela tem que alcançar para os seus acionistas. Por isso que ela saltou para esses R$ 4,17. Mas agora nós temos outro governo, nós temos uma outra interpretação. Então não adianta nós considerarmos este crescimento aqui, do crescimento médio composto aqui, na ordem só nos dividendos ali foi de quase 30%, mas mesmo considerar 20%, não me parece razoável que isso aconteça no exercício de 2023, justamente por conta do que já está acontecendo nesses, vamos considerar assim, 3 primeiros meses de 2023. Então a tendência é que isso haja um encolhimento. Então nós preferimos ser mais conservadores, em vez de botar 10% aí no crescimento, botar abaixo disso, dentro dos critérios da inflação, que ele é mais objetivo. A gente tem uma referência e com isso ter a expectativa de que o Banco do Brasil venha a pagar aqui R$ 3,79, o que por si só já é um excelente dividendo. E os valores que nós estimamos, eles passam a ser valores mais críveis. Veja aqui para o Banco do Brasil, se nós considerarmos o exercício de 2023, já tem aí R$ 1,17, quase 18 centavos. Nós estamos recém nos primeiros 3 meses, significa que é bem provável que a gente consiga chegar nos dividendos projetados com alguma tranquilidade. E essa tranquilidade nos assegura uma realidade. Então a gente não coloca expectativa exagerada sobre o papel e, digamos que, crescer pela inflação, essa estimada do Boletim dos Focos, algo muito razoável e, por conseguinte, nos dá uma segurança maior sobre a margem que nós vamos atingir em termos de dividendos. Se ultrapassar isso, melhor para a nossa carteira. Uma outra consideração que me chamou a atenção aqui foi do Danilo Santos, né? Ele coloca assim: eu gostaria de conseguir ler um relatório nesse nível. Um dia eu chego lá. Na realidade, parece uma coisa muito complicada, mas não é. A gente dá sempre um caminho aqui, como nós fazemos no canal, de forma que você possa fazer a sua análise e chegar na sua interpretação. Eu diria que é muito mais uma questão de prática do que realmente de algo que está num patamar estratosférico. Não é, é do dia a dia. É como se você fizesse a sua própria contabilidade do seu dia a dia. Só que em vez de você olhar para o seu, você vai olhar agora para de uma empresa. Tem os nomes técnicos ali que a gente faz uma abstração aqui no canal, ou seja, a gente tira isso aí do contexto e a gente olha de forma que você possa entender. Então, se você conseguir olhar para o balanço patrimonial, olhar para o fluxo de caixa e, eventualmente, para o balanço financeiro, que é uma excepcionalidade, no caso, se você tiver empresas de varejo, parece que é interessante dar uma olhada, você não precisa muito mais para montar relatórios como aqueles que nós montamos aqui no canal. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo com essa chuvarada de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.